Caos, bem-estar, esporte, arte e comportamento. Acesse as nossas redes sociais, @somoscaos. Caos, do nosso jeito único de escrever, K-H-A-O-S. Fala galera, pega o seu drink, pega alguma coisinha pra comer e se acomoda, porque o Bar Caos está começando. Bar Caos. Hoje é dia de games. Com a apresentação de Lucas Choi. Bar Caos. Ouça sem moderação. Hoje a gente tá aqui no Bar Caos com o pioneiro da fisioterapia no universo dos esportes, Vitor Kendi. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Que isso, Lucas, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite. E vamos falar bastante sobre a fisioterapia nos esportes. É isso. Quando o pessoal pensa em fisioterapia, vem logo na cabeça os esportes mais tradicionais, o futebol, recuperação de lesão no futebol, no basquete. Como que é dentro dos games? É muito diferente ou é praticamente a mesma coisa? Em relação a esportes, os esportes tradicionais, a gente tem o fator externo como uma diferença maior, assim, né? Que nem um vôlei, um futebol, os jogadores eles podem ter lesão por entorse, por algum carrinho que o jogador recebe, né? Algum trauma externo. E já nos esportes eletrônicos é mais as lesões por movimento repetitivo, né? Então aqueles ficam o dia inteiro mouse e teclado, movimentos repetitivos intensos por longos períodos é o que acontece mais em relação a tendinite, bursite, né? Então praticamente essa é a grande diferença. Mas em relação à reabilitação, segue o mesmo protocolo, por exemplo, né? E como que você resolveu implementar a fisioterapia dentro dos esportes? Os times procuraram você ou foi algo que você viu e sentiu falta? Então, eu gosto de contar essa história, cara, para todo mundo, porque eu me formei em 2009 pela Uninove, né? Então, de 2009 até 2016, eu trabalhava em clínicas. Então, no período da manhã, trabalhava numa clínica com mais acupuntura, massoterapia, e na parte da tarde, uma clínica trabalhar mesmo com reabilitação ortopédica. Em 2016, cara, eu tava lá domingo de manhã, passando os canais e eu vi uma matéria sobre os dois finalistas do CBLOL, né? CBLOL, para quem não conhece, é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que ia acontecer na Allianz Parque. Então era CNB e NTZ. Então eles estavam fazendo como que era uma rotina de jogadores. Então estava entrevistando técnico, jogador, e estava entrevistando psicóloga. E não apareceu o físio nessa matéria. Só que na minha cabeça, ou o fisioterapeuta não apareceu no dia da gravação, né? Ou cortaram simplesmente o fisioterapeuta da matéria. E, cara, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, meu, não é possível que algum time não tenha. E eu mandei 53 e-mails, cara, para todos os times do Brasil. E desses 53, 14 me responderam. Desses 14, 13 falaram que não estavam com pretensão de ter FIS, outros falaram que não estava no plano financeiro, e um time falou que queria ouvir. Então, ao mesmo tempo que foi um baque, fala, caramba, meu, nenhum time tem, também foi uma surpresa muito legal, que foi a NTZ. A NTZ tava voando naquela época, né? Era o exódio, os caras estavam ganhando tudo. Essa NTZ de 2015 era incrível. 2016, em novembro de 2016, fui lá apresentar meu projeto e o dono da NTZ falou assim para mim, ó, a gente acha super importante ter a fisioterapia na rotina dos jogadores, mas acho que fazer o jogador entender a importância vai ser o maior desafio para você. Uhum. E eu falei, não, vambora, né? E, cara, eu falo que nos 2 primeiros meses eu pensei que ia dar errado, porque nenhum jogador queria fazer físio. Ninguém queria porque na cabeça do jogador, cara, o fisioterapeuta ou servia só para quando tinha dor, ou quando fazia cirurgia, né? Então não tinha essa rotina do dia a dia de alongar, de treinar? E teve jogador que nem sabia o que fisioterapia fazia.
né? Caramba. E a gente sabe, né? O pessoal que tem 18 anos quer ficar jogando. Quer ficar horas na frente do computador ali então, sem nem eles querem pensar. ficar jogando solo queue, quer ficar lá, né? E bastou um jogador que daí acordou com torcicolo e falou, cara, eu não tô conseguindo jogar, me Preciso ajuda. de ajuda. E fez a sessão e ele melhorou, assim, depois da sessão 100%. Nisso que daí, cara, foi o boca a boca. Daí, no terceiro mês, eu já estava atendendo a comissão inteira da NTZ, tanto staff e jogador. Nossa, ô louco. E você falou que você começou na INTZ, então, isso. nesse cenário do Do LoL. League Mas atualmente você, com a Liberty, com a Loud, Isso. você foi para outras modalidades dentro Isso, dos exato. esportes. Qual que é a diferença, por exemplo, de cuidar de um jogador de LoL, que é no computador, para um jogador de Free Fire, que é no mobile? Tem uma diferença que é bem importante, né? Que no computador o pessoal é mais indicador e médio, né? Porque, por exemplo, no League of Legends, o jogador para ficar movimentando, o cara tem que ficar clicando toda hora. né? Já no FPS, por exemplo, que o jogador ele só tem que clicar para quando vai atirar. Sim. Então, assim, essa de FPS para MOBA tem essa grande diferença. E no mobile é o polegar, É o né? polegar, famoso Então, polegar. é isso. E também tem uma grande diferença, porque no jogador do PC, a cadeira que ele senta, ele tem muito mais opção de ajuste para ele ficar sentado. Principalmente com aquelas almofadas que tem. Exato, exatamente. Tem, a abraçadeira que você pode aumentar a altura, colocar para o lado, colocar na diagonal, né? Que a gente fala que é uma cadeira 4D, né? Já no mobile, não. As cadeiras gamers, eles não são para público mobile. Tanto é que você vê jogador ficando assim o dia inteiro, ou ficando aqui. Ou aqui embaixo, né? Entendeu? Então, tá aí também uma grande diferença. Você também é fisioterapeuta do Fallen, que para quem não conhece o Fallen, ele é, se não o maior, um dos maiores nomes do Counter-Strike aqui no Brasil, e atualmente ele está na Imperial. Como é que é esse seu cuidado com ele e qual é a diferença de você trabalhar com um jogador e 5 jogadores de LoL, por exemplo? Então, o trabalho que eu realizo, né, ele sempre é individualizado, né? O único trabalho que a gente faz em grupo é quando eu faço o trabalho em conjunto com o Felipe Moreira, que é o personal trainer da Liberty. Então, 2 vezes na semana, a gente fecha os protocolos de treinos de tempo de reação, tomada de decisão, visão periférica. Então, isso a gente faz junto, né? Em relação a Fallen, cara, foi bem legal, assim, atender ele. Foi uma oportunidade, assim, que eu falo que eu tive muita sorte, assim, né? De ser o fisioterapeuta dele. O Fallen é uma referência, eu acho que não só no CS, mas nos esportes como geral, né? Porque, pra você ter uma ideia, não era para eu ser o fisioterapeuta do Fallen. Não cara. era? Não era, porque o ano passado, o irmão dele, o Marcelo, me mandou uma mensagem falando, meu irmão ele tá precisando de físio. Você tem clínica, você atende a domicílio. E na minha rotina dos times, eu fico o dia inteiro nos times, né? Daí eu falei, cara, eu não tenho clínica e não atendo a domicílio, mas eu posso indicar físios. Sim. Então, foi nisso que a gente estreitou a relação. Daí não deu certo, porque daí o Fallen ainda estava na Liquid, ele foi para Amsterdã. Daí a gente ficou trocando ideia por videochamada. Ele falou, cara, quando eu for no Brasil... Preciso de você ali. E nisso a Liberty foi muito importante na minha carreira, porque foi a Liberty que falou, não, já que você não tem clínica, você não tem domicílio, traz ele para cá para... que legal. Então você atende o Fallen na Liberty. Então, comecei na Liberty, né? E daí ele me chamou para esse projeto da Imperial. Que legal. Então agora estamos aí quando eles estão no Brasil, a gente presta essa ajuda para eles. Você, entrando nessa questão de lesão, você já teve que lidar com algum jogador que precisou jogar ou quis jogar ao invés de tratar a lesão? Não, difícil, porque eles sabem hoje os jogadores têm muita consciência que uma tendinite pode prejudicar ele em game, né? Porque teve até um
comunicação, que foi o caso do Absolute, Sim. que teve que fazer cirurgia por causa da tendinite. O próprio Uzi, você viu que ele aposentou por Sim, causa do ombro. Então, hoje, os jogadores, eles ficam muito com receio de ter. Então, assim, eles são bem disciplinados em relação a isso. E é uma galera que, assim, o Absolute estava voando quando ele teve, quando ele teve a tendinite dele. Não, e pra mim, ele seria o ADC Top 1 Brasil fácil, porque ele joga muito bem, né? Sim, ele tentou até voltar, né? Mas realmente sim. isso afeta o desempenho do jogador, né? Sim, afeta. Também o próprio psicológico também dele. Então, por isso que a equipe interdisciplinar é muito importante nessas horas, né? Não só o fisioterapeuta, mas você ter também um psicólogo para estar ajudando, né? Para estar voltando essa confiança do jogador também. E você falou dessa importância da staff. Para você, as organizações elas já estão preparadas para cuidar desse físico e da saúde dos jogadores ou ainda falta muito para o cenário do esporte, num geral? Olha, falta muito, né? Mas já tem uma movimentação do cenário de ter profissionais da saúde. Então, hoje, por exemplo, a Liberty, ela tem um médico, tem uma psicóloga, tem um educador físico, tem um físico e tem a Nutri. Então, hoje no Brasil, só 2 organizações têm essa staff da saúde, que é a Liberty e a Fúria. Os outros times, todos os times têm um psicólogo, né? Agora eles estão começando a implementar físio, tanto é que nos 10 times do CBLOL, 9 tem físio, então já é uma grande vitória. Né? Então eu acredito que a partir desse momento as orgs vão começar a se preocupar com ter essa staff da saúde completa. E tem também essa questão, os players passaram a se preocupar mais também, bastante. né? Eles passaram a se cuidar. Você vê que o próprio BRTT está fazendo academia, o ESA. O ESA eu acho que é uma... Exato. É um exemplo de quem conseguiu sair, conseguiu se cuidar fisicamente, né? O próprio o Fallen. Sim, agora, exato. Você viu que no último Major ele estava com uma dor na lombar que atrapalhou ele, e agora ele mudou o hábito de vida dele, tá passando por nutricionista, tá fazendo academia, então assim, já tem essa visão do cenário, então. E você falou desse seu trabalho em conjunto na Liberty. Para os jogadores, o quanto que é importante você ter uma conversa com todos eles e o quão importante é você ter essa conversa individual? Então, como eu falei, né? Quando a gente trabalha em grupo com jogadores, geralmente é focado nessas coisas dos exercícios de tempo de reação, tomada de decisão, que eu e o Felipe Moreira, a gente pensou exercícios para jogadores de esporte. Então, muita coisa que a gente via, por exemplo, a gente viu o Lewis Hamilton lá fazendo os exercícios com a bolinha para fazer aquecimento, para o tempo de reação dele. Então, falou, por que não trazer essas coisas para os esportes, né? Então, hoje, eu acho que a staff da saúde, ela não foca só na prevenção, só em tratar coisas pontuais, mas também a gente está nessa de performance e desempenho dos jogadores. Então, os técnicos são muito importantes, né? Que a gente leva muito disso para os técnicos falam, isso daqui vai fazer mais sentido, isso daí não tanto, né? E o individual é tratar as dores pontuais, né? Falar, hoje eu acordei com uma dor no pulso, na me ajuda. lombar, vamos lá. Mas o grande diferencial da Liberty em ter essa equipe interdisciplinar é trabalhar também na prevenção. Hoje a gente pode falar que a gente não viveu um caso de tendinite hoje na Liberty, um caso de dor na coluna, por exemplo. Porque o pessoal ele está ativo, né, no dia a dia. Por exemplo, eles fazem... o personal trainer ele vai 4 vezes na semana. Então, 4 vezes na semana eles fazem atividade física. A nutricionista lá da Liberty, ela cuida do café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. A staff está sempre em torno dessa rotina toda dos jogadores. Então, contribui bastante para estar até fazendo essa prevenção das lesões. E aproveitando que a gente está nesse papo de questão física, de saúde, de lesão, a gente vai agora para um quadro para falar um pouco sobre jogadores que foram afetados por lesões no cenário de League of Legends. Então vamos agora para o Enciclopédia. Pesquisando sobre esportes, eu trago agora para vocês 3 situações que aconteceram no cenário de League of Legends.
Em 2019, o jogador Absolute precisou ficar 6 meses fora do cenário competitivo. O atirador que atuava pela Team One precisou tratar de tendinite que acompanhava o player desde que estreou no cenário. Olha o dano do Absolute, voltando a luta inteira, double kill nas mãos dele. O topo sul-coreano Rune anunciou a sua aposentadoria em agosto de 2022. O multicampeão revelou que não tem mais condições físicas de jogar competitivamente por conta de uma lesão no pulso. Quadra kill do Rune. Por fim, uma jogadora que também sofreu com a tendinite foi a caçadora Liz em 2021. A ex-jogadora da Loud chegou a jogar algumas partidas no segundo semestre de 2021, mas optou por dar uma pausa em sua carreira por motivos físicos e psicológicos. Double kill da Liz. Hoje a gente tá aqui no Barcaus com o pioneiro da fisioterapia nos esportes. Eu tô aqui com o Vitor Kenji. E Kenji, cara, você trabalha na Loud, você Sim. chegou a acompanhar essa tendinite da Liz? Acompanhei. Foi um período que ela estava como titular, né, do Academy. Eu ia 3 vezes na semana, né, fazer os atendimentos com ela, focado na tendinopatia dela. E nas duas, ia segunda, quarta e sexta, e terça e quinta ainda ela fazia a lição de casa, né? Então, e hoje é bem legal ver que ela tá bem. Ela também mudou o estilo de vida dela, tá fazendo academia, então assim, tá fazendo as lives, né? Sim. Então assim, é muito gratificante para mim ver que ela tá bem, feliz, né? E ela é uma pessoa também formidável, assim, não tenho sem palavras assim para elogiar ela, cara, porque ela é uma pessoa muito boa, assim, sabe? E nesse tempo dentro do cenário de games, tem alguma lesão, algum jogador que você teve que tratar que te marcou de alguma forma? Cara, marcar em relação a... Acho que foi o caso mais da Liz, né? Acho que foi o mais notório, assim, que eu pude realmente Tá lá e acompanhar e, assim, acompanhar rotineiramente, né? Sim. Porque às vezes a gente vai uma vez na semana, não é o suficiente, né? Quando a gente faz o trabalho indo uma vez na semana é mais para apagar incêndio. Mas na Liz não, cara. Foi segunda, quarta, sexta, terça e quinta era lição de casa. Então acho que foi o caso mais legal, assim, de acompanhar. O Absolute, na época que eu estava na INTZ, em 2017, ele era da INTZ Gênesis, que era Sim. meio que a categoria de base. Sim, né, INTZ. o Academy vai. Então, assim, só que assim, o período que ele ficou lá foi muito curto. Sim. Depois ele já foi pra T1. Então, assim, não deu pra acompanhar. Mas, assim, acho que e o caso do Fallen agora, por causa da dor lombar dele. Sim. Então, acho que são 2 casos mais marcantes, assim, na minha carreira. Quando o jogador ele muda de categoria, eu trago como exemplo o Saci na Loud. O Saci passou muito tempo no LoL, no League of Legends, e agora ele está no Valorant. Sim. Isso aumenta o risco de lesão do jogador por mudar a forma de jogar? Não. Não muda em nenhum momento. É porque, assim, como a gente fala em alto desempenho, jogadores profissionais, eles estão sempre no limite da dor, né? Então, eles têm sempre lá no limite do desempenho deles. Então, eu falo que não é a modalidade, não é por exemplo, o equipamento propriamente. Mas assim, cara, se você fica lá o dia inteiro fazendo movimento repetitivo por longos períodos, se você não fortalece, consequentemente você vai ter uma lesão. Porque quando a gente tem uma musculatura fortalecida, a força do impacto do movimento repetitivo ele é dissipado no músculo, ele não é no tendão. Então, por isso que é importante ter essa musculatura bem desenvolvida, né? Para a atividade que ele faz, né? Porque não adianta também a gente querer fortalecer só uma coisa e esquecer que ele faz esse movimento. Então, assim, a gente foca os exercícios para o movimento do player. Então, por exemplo, a FPS, né? Que a maioria dos jogadores, eles jogam com DPI sense baixo, que eles fazem aquele movimento de remada. Sim. Né? Então, fazer exercícios que simulem esse exercício de remada para estar acostumado... Para o corpo se acostumar. Para estar na rotina dele. Não adianta a gente chegar e falar, vamos fazer só esse exercício para ombro. Mas não, cara, fazer exercício, entendeu? Então, fazer também bastante exercício para clique é importante. Então, assim, adaptar exercícios para a rotina do jogador.
E os equipamentos que eles usam, isso afeta muito também, né? Você, como fisioterapeuta, tem alguma fala na hora que o jogador vai trocar de mouse, trocar de teclado? Você tem alguma fala nisso? Então, eu falo que é de cada um, né, cara? Porque você vê que muitos jogadores não jogam com o teclado na horizontal. Os caras jogam ou na diagonal ou inclinado. Sim. E para mudar isso é muito difícil. Porque o jogador fala, se eu jogo no teclado na horizontal, parece que não é a mesma coisa, parece que eu perco mecânica. Nossa. Entendeu? Então, assim, é difícil ter esses vícios. Mas em relação, acho que muito do mouse, né? Hoje as empresas de mouse estão investindo muito nessa tecnologia de mouses sem fio, mouse Sim. um pouco mais leve. Eu falo que os mouses mais leves fazem muita diferença, sim, cara. Porque são mais leves, então eles não fadigam É menos tanto. força. Menos força, menos também... O movimento, ele fica mais fluido, ele não fica um movimento muito... como é que fala? De peso mesmo, né? Então, até os jogadores falam que eles fadigam menos, por exemplo, no MD5. Tá? Então, assim, já tem relatos de jogadores que falam que preferem mouses mais leves por conta disso. E essa questão que você falou do teclado, de jogar com ele ou na diagonal ou de lado, eu já vi algumas vezes isso. E sempre me vem na cabeça, assim, isso não prejudica muito o jogador? Assim, tem um limite, assim, você pode jogar até nessa posição, porque se for um pouco mais, isso vai te prejudicar. Então, o certo é você sempre estar alinhado. Por exemplo, eu falo sempre que você, para jogar, para evitar o máximo de lesão, jogar com a mão alinhada com o antebraço. Mas no esporte não acontece não isso. tem isso. Mas a gente trabalha, cara, em cima disso também, né? Porque você já viu, né? O Tinoz lá, ele joga com O Tinoz tem uma prancheta ali, que é um mousepad enorme. O próprio Crashel, você viu que ele joga sentar na cadeira com os Sim, joelhos... com o joelho aqui. Então, e aí ele fala, se eu colocar o pé no chão... Eu não consigo jogar. Então a gente trabalha, por exemplo, beleza, você vai jogar assim, você acha que perde desempenho desse jeito? Vamos fortalecer a sua lombar para estar aguentando nessa mesma posição. Você joga com o teclado na diagonal e joga com o punho aqui, vamos fortalecer toda essa parte da região do punho. Então, assim, a gente não tenta mudar o jeito do cara jogar, mas a gente tenta ao máximo facilitar para que ele não desenvolva lesão, entendeu? A maior parte das queixas dos jogadores são realmente em dores nos punhos e na coluna ou vira e mexe tem alguma coisa diferente? Então, primeiro lugar sempre é coluna, né? Sempre região lombar e cervical. Segundo lugar, ombro e fadiga ocular. Fadiga ocular o pessoal tem muito, cara. Passar horas na frente do computador. E terceiro lugar, né? Ombro, eu falei... Falou. Dedo e punho. E o último lugar, cotovelo. Então, cotovelo. Cotovelo, cara. Mas o cotovelo, principalmente pro pessoal do mobile, pessoal que joga muito em console, né? Que eles ficam com o cotovelo E até travado, o né? pessoal que joga com o DPI sem se baixo pelo momento de remada dele. A sensibilidade do mouse, independente do jogo, LoL, CS, Valorant, isso também afeta na questão Exato, afeta. do ombro, né? Porque sensibilidade alta e ciência alta, o jogador ele não vai fazer um movimento de remada. Porém, ele vai fazer muito movimento curto de punho. Muito jogador de LoL usa, né? Porque como não tem essa questão de preciso mexer muito a câmera, aí ele fica só aqui no punho. Então, consequentemente, as lesões de punho vão ficar mais presentes na rotina desse jogador. Ao contrário que nem você falou, né? Uma sensi baixa, uma sensibilidade baixa, momento de remada é mais ombro, cotovelo. Cara, e como é que, pensando assim, com a Liberty você foi para Berlim, para o Mundial de Valorant. De Valorant. Como é que você prepara um time para jogar no exterior? Assim, pensando em fuso, na viagem, como é que você prepara os jogadores? Então, isso daí mais uma vez, o trabalho não só do físio, mas da equipe interdisciplinar inteira. Ele já começa a preparação aqui no Brasil, principalmente por causa do jet lag, né? Que tem coisa do fuso. Então, o médico da Liberty, ele já faz um planejamento de que horas o pessoal vai ter que começar a dormir
e que horas que é bom começar a acordar, né? Então, essa preocupação com o jet lag já começa aqui no Brasil. E lá fora, cara, a gente tenta manter o máximo da rotina igual ao Brasil. Então, assim, o Felipe, ele monta os treinos, então chegam no horário, a gente já abre, hoje tem muita facilidade para estar abrindo a câmera, então a gente ia lá pra academia do hotel e eu ficava meio que sendo os olhos e a boca do Felipe para estar passando o treino. Uhum. A Fernanda lá, que é a nutricionista, ela pedia o cardápio do hotel e montava para os jogadores, olha, tal dia você vai comer isso, 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 né? Montava individualizado. O médico também, em caso de se alguém passar mal por causa de comida, comida diferente, não tem jeito, vai ter gente que vai passar mal lá. Né? A questão é deixar eles mais confortáveis possíveis, né? E a parte da físio continuava normal. Então, assim, foi uma experiência muito legal e a gente tem trabalhado nisso, né? De deixar a rotina deles, quando eles viajam, mais parecido com daqui. Sim. Vitor, infelizmente, cara, o nosso tempo tá chegando ao fim. Foi, assim, passou voando. Muito, muito obrigado pela sua presença, cara. Pro pessoal que tá acompanhando a gente, aonde eles podem ver seu trabalho, por onde eles podem te acompanhar? Então, meu Instagram é Kenji_Physio e meu Twitter é Kenji Physio. Kenji Physio. Então, pessoal que quiser acompanhar o Kenji com a Liberty e com a Loud, é só seguir ele lá. E muito, muito obrigado para você que ficou aqui com a gente, ficou até agora aqui no Barcaus. Se você quer mais conteúdos, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, o @SomosCaus, daquele nosso jeitinho diferente de escrever, KHAOS. Kenji, muito, muito obrigado de novo pela sua presença, cara. Eu acho que essa visibilidade que o esporte está ganhando agora, principalmente em 2022, eu acho que é muito, muito importante, principalmente trazer esse lado dos bastidores. Que isso, eu que agradeço, Lucas, é um prazer ter participado, falado um pouco da minha carreira e dessa nova área aí da fisioterapia, que são os esportes. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Para você que ficou até aqui, o meu muito, muito obrigado. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e a gente se vê no próximo Barcaus. Barcaus. Apresentação: Lucas Choi. Coordenação: Júlia Salvatore e Lucas Choi. Direção: Léo Strazi. Assistência de direção: Letícia Arcari. Direção de TV: Giovana Moraes. Direção de arte: Ana Luísa Amaral. Assistência de fotografia: Flávio Versosa. Assistência de estúdio: Mirella Tozeto. Operação de GC: Gustavo Develay. Operação de playout: Alexis de Camarré. Produção: Amanda Tomás, Ana Carolina Fleck, André Amorim, Breno Cardoso, Diego Floriano, Júlia Chiome, Maria Cavalcante, Natália Cury e Patrícia Nakabara. Produção musical: Elder Beltramini, Léo Strazi e Nina Kirchenstein. Equipe técnica: Arilson Amorim, Carlos Santana, Fábio Marques, Francisco Cabral, José Claudino, Kleber Fabiani, Leandro dos Santos, Ronaldo Cabral, Theo Natal, Valdemar Leite e Vinícius Lima. Orientação: Alexandre Tondela e Marcelo Abud. Realização: 8º semestre de Rádio e TV, FAAP 2022.